E aí, pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem? Vamos continuar com os exemplos aqui para calcular índice de mérito. Na aula passada, a gente viu uma barra sob tração, suportada, sendo tracionada, né, com uma carga de 10.000 quilos, com fator de segurança e as definições que a gente colocou para que o material pudesse ser usado no produto era que ele não apresentasse uma deformação plástica e que não apresentasse uma deformação elástica maior que um determinado valor. E aí a gente encontrou um valor de limite de escoamento mínimo e um valor de módulo mínimo capaz de atender aos requisitos do projeto. Nós vamos continuar hoje com esse mesmo modelo de exemplo, só que com algumas variações aí nas definições, nos pré-requisitos do projeto, para vocês verificarem como que o índice de mérito muda de acordo com cada tipo de pré-requisito. Bom, então o exemplo ainda é o mesmo, né? Uma barra sob tração. Nesse caso, os requisitos serão um pouquinho diferentes. A gente vai trabalhar com uma deformação plástica não permitida, né? Então não pode ter deformação plástica nem ruptura. E aí, no caso, os materiais dúcteis vão ter o limite de escoamento como linha de corte, e os materiais que são rígidos, os materiais que são frágeis, nós vamos considerar a tensão de ruptura, né? O limite de resistência à tração. Essa tensão para o material frágil e limite de escoamento do material dúctil. Além disso, nós vamos adicionar nesse projeto um critério de performance, né? Um critério de melhorar o produto em função do peso final do componente. A gente quer, primeiro, todos os materiais selecionados têm que atender ao requisito fundamental de não ter deformação plástica, e daqueles que passar nesse primeiro teste, nessa primeira seleção, aquele material que gerar um produto final de menor massa vai ser o melhor candidato. Então, a gente está criando aqui um critério adicional de performance. A gente está chamando aqui de performance porque, primeiro, o projeto ele é mandatório, ele não pode ter deformação plástica nem ruptura. Depois disso, a gente vai melhorar o produto com uma performance. Então, ele tem os atributos que são restritivos e tem atributos que são desejáveis para melhorar a performance do produto. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o raio da barra, uma barra redonda, uma barra de seção circular. O raio vai ser uma variável, então nesse projeto a gente não precisa, a gente não tem as dimensões fixas, o raio vai ser uma variável e a escolha do material também é uma variável. E por fim, a gente vai definir o material a partir dos mapas de propriedades. Vamos continuar aqui. Seguindo mesmo o exemplo anterior, né, uma carga de 10.000 quilos, vai gerar uma força de 98.000 newtons. A gente vai aumentar essa força com 25% por causa do limite de segurança, então vai ser 98.000 newtons mais 25% de acréscimo para ter um limite de segurança. Não pode ter deformação plástica, e a deformação elástica, nesse exemplo, ela não é limitada. Então, ele pode apresentar uma deformação elástica desde que não seja exagerada. Exagerada seria o seguinte: um elastômero, ele tem tipicamente aí 300% de deformação elástica. Então, esses materiais, eles têm uma deformação elástica muito grande. Tirando os elastômeros, a maioria dos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos, eles têm uma deformação elástica pequena, na casa aí de 0,1%, 1%, 2%, não muito mais que isso, até 1% já é um valor extremamente alto, né, para deformação elástica, e o material já atinge o seu limite de escoamento. Então, como esse projeto ele é limitado no limite de escoamento, para a grande maioria dos materiais, a deformação elástica vai ser pequena e aí nós não vamos levá-la em consideração nesse exemplo. Bom, para isso, a equação do projeto vai ser a equação da tensão, tensão força por área. Nós temos uma barra redonda, a área vai ser πr ao quadrado. Então, a gente pode trabalhar isso aqui com a equação do projeto, de tal forma que o material a ser escolhido vai apresentar um determinado limite de escoamento. O raio, como é variável, ele vai ser ajustado para que atenda a essa tensão gerada. Essa força de 98.000 newtons mais 25%, π é fixo. Dependendo do material que eu escolher, eu vou trabalhar o raio para que a tensão gerada não exceda a tensão de escoamento.
Então, a gente pode isolar o raio aqui na equação, e o raio mínimo necessário para o projeto funcionar vai ser a força dividido pelo π, a força aqui com o fator de segurança, o π e o limite de escoamento do material a ser escolhido. Dessa forma, qualquer material sólido serve, porque todos os materiais vão apresentar uma tensão de falha, uma tensão de escoamento ou de ruptura, e esse raio vai ser dimensionado a partir dessa tensão. Se eu escolher um material de baixas propriedades mecânicas, o raio vai crescer muito para que a tensão seja melhor distribuída. Se eu escolher um material de alta propriedade mecânica, o raio pode cair, que a tensão gerada não vai chegar perto da tensão de falha. Então, essa aqui seria a equação do projeto. Ela é mandatória, os materiais têm que cumprir esse pré-requisito. Então, essa força aqui com limite de segurança, o limite de escoamento do material a ser escolhido, a ser definido no projeto, o raio vai ser obrigatoriamente ajustado para poder diminuir essa tensão e não chegar perto da tensão de falha. Bom, como o raio é uma variável, a gente pode usar ele agora na questão da performance. Se a gente tem um produto que a performance em massa, talvez a gente consiga dimensionar o raio em função dessa melhor performance que a gente quer. Então, se a gente pensar que essa aqui é a equação do projeto, que é mandatória, a gente pode escrever matematicamente a equação da performance, que é a equação da massa. Vocês vão lembrar lá que densidade é massa volume, então a gente pode trabalhar a equação da massa como sendo volume vezes densidade. O volume de uma barra redonda é o comprimento da barra vezes a área circular. O comprimento é fixo. A área da seção circular tem um raio. Então, a gente vai ter a equação da massa sendo πr ao quadrado, o comprimento da barra e a densidade. Se o raio ele vai ser ajustado em função do limite de escoamento do material a ser escolhido, a gente pode carregar essa variável raio aqui para dentro. O raio é variável, ele é em função do limite de escoamento. Então, a gente faz essa substituição, a massa ela vai ser igual ao π, força dividido por π, dividido pelo limite de escoamento, vezes o comprimento da barra, vezes a densidade do material escolhido. Só rearranjando os termos aqui, cortando o π, nós temos a massa sendo igual a uma constante, força constante, comprimento constante, tensão de densidade dividido pelo limite de escoamento. Então, a gente tem nesse caso que a massa ela é proporcional à densidade dividido pela tensão de falha, tensão de escoamento ou tensão de ruptura. Se eu quero reduzir a massa, a gente vai escolher um material que essa razão aqui de densidade por limite de escoamento vai ser menor. Quanto menor for essa razão, menor vai ser a massa do produto. E aí a gente pode escolher os materiais baseado nessa razão. Quanto menor for esse número aqui, menor vai ser a massa. E aí a gente pode olhar para vários materiais, para todos os materiais disponíveis, fazer a divisão da densidade com o limite de escoamento. Quanto menor for esse número, menor vai ser a massa. Então a gente tem uma forma de escolher os materiais, obedecendo a equação do projeto e trazendo uma melhor performance para o produto. Por definição, índice de mérito, ele é um número associado às propriedades do material que vai nos trazer uma noção de performance. Então, o índice de mérito, quanto maior for o índice de mérito, maior for o número gerado por essas propriedades do material, melhor vai ser para o nosso produto. Nesse caso, as propriedades do material são densidade e tensão de falha, só que eu quero reduzir a massa, eu preciso reduzir essa razão. Eu posso usar essa razão essas propriedades como índice de mérito, mas não nessa forma. Eu preciso transformar essa combinação de propriedades numa questão de quanto maior for o número gerado, melhor é o produto. Se a gente pensar aqui, hipoteticamente, o material A, que tem densidade de 10, com uma tensão de falha de 5, comparado com o material B, que tem uma densidade 20, com uma tensão de falha de 5, nós vamos ter aqui 5 dividido por 10, vai dar, 10 dividido por 5 vai dar 2, e 20 dividido por 5 vai dar 4.
A gente percebe que esse material A é melhor que o material B. Só que esse número final aqui não pode ser usado como índice de mérito. Agora, se eu fizer o inverso desta divisão, se eu fizer 5 dividido por 10 e 5 dividido por 20, aí sim, quanto maior for essa divisão, mais leve vai ser o produto final. Então, a gente vai inverter essa razão aqui e vamos considerar o índice de mérito como sendo a tensão de falha por densidade. Porque aí, quanto maior for esse número, menor vai ser a massa. Então, eu vou usar essa razão como sendo o índice de mérito, para facilitar a escolha dos materiais. É uma definição, né? É a própria concepção, a própria definição de índice de mérito é quanto maior for essa combinação de propriedades do material, melhor é para o meu produto. Nesse caso, melhor produto é menor massa. Bom, vamos fazer aqui um outro exemplo. A gente tem aqui, continuando com esse exemplo, mas mudando um pouquinho as características do projeto. Nesse caso agora, o raio é fixo. Raio fixo com a escolha livre do material. O L, a gente já tinha mostrado no exemplo anterior, o comprimento da barra é fixo, né? O L é fixo, agora o raio é fixo, o material livre. Eu ainda quero reduzir a massa e não pode ter deformação plástica nem ruptura. Então a gente vai continuar com essa equação do projeto. E aí eu queria que vocês dessem um pause no vídeo e tentassem encontrar um índice de mérito para essa situação. Tentem fazer para ver se vocês entenderam a questão do índice de mérito e eu já vou mostrar para vocês aqui a resposta. Bom, sendo essa a equação do projeto, a equação da performance vai ser a equação da massa, porque o objetivo de reduzir massa, a equação da performance está sempre ligada ao objetivo de performance do projeto. Nós vamos escrever aqui a equação da massa. Nesse caso, o raio não é uma variável, eu não posso trabalhar o raio em função da performance. Se o raio é fixo, se o L é fixo, o volume é fixo. Então, primeiro, a equação do projeto que é mandatória, nós vamos encontrar uma tensão de escoamento mínima necessária para atender ao projeto. Raio fixo, força fixa com limite de segurança, π fixo, vai me dar um valor de tensão. Os materiais vão ter que ser com limite de escoamento e limite de ruptura acima dessa tensão. Nós vamos encontrar, então, um limite de escoamento mínimo para que o projeto funcione. Todos os materiais que passarem nesse primeiro teste, para a gente fazer depois a questão da avaliação da massa, se o π é fixo, o raio é fixo, o comprimento é fixo, a massa é proporcional à densidade. Então, eu vou ter um projeto onde a massa é proporcional à densidade. Quanto menor a densidade, menor vai ser a massa final do meu material. As dimensões são fixas, eu não posso otimizar o raio. Então, a massa final do produto é diretamente proporcional à densidade. E aí a gente vai inverter a densidade para trabalhar com o índice de mérito. Então, o índice de mérito para essa situação vai ser o inverso da densidade. O inverso da densidade, quanto maior for o inverso da densidade, melhor vai ser o produto, porque mais leve ele vai ser. Vamos fazer outra variação, então. Nesse mesmo exemplo, raio livre, material livre, o L é fixo, uma barra em tração, seção redonda, sem deformação plástica. Só que agora desculpa, eu falei que o raio é livre, né? Mas o raio é o próprio objetivo. O objetivo é reduzir o raio. Imagina um projeto onde a gente está pensando em minimizar os componentes, em reduzir o tamanho dos componentes. Eu quero reduzir o tamanho do raio e eu quero escolher um material que vai me dar o menor raio possível, não importa a massa final do produto. Ele pode ser mais leve, mais pesado. Eu quero mesmo é reduzir o raio. Se o projeto é limitado na deformação plástica, a equação do projeto vai ser a tensão de escoamento ou tensão de falha. O raio é livre, né? Então a gente pode trabalhar o raio a gente chama de livre porque ele não é um valor pré-determinado no projeto, mas ele tem o objetivo de reduzir o raio. Então, nesse caso, a equação do projeto, da performance, é a própria equação do raio, a própria equação da força. O raio ele vai ser dimensionado em função do limite de escoamento. Quanto maior for o limite de escoamento, menor vai ser o raio.
Então, eu já tenho uma propriedade do material que eu posso usar como índice de mérito, que é a tensão de escoamento, a tensão de falha. Quanto maior for esse número, menor vai ser o raio. Ou seja, quanto maior for o limite de escoamento ou a tensão de falha, melhor vai ser o meu produto. Então, nesse caso, eu vou usar como índice de mérito o próprio valor do limite de escoamento. A gente pode listar todos os materiais e chegar num valor de limite num valor de índice de mérito de quanto maior, melhor. Bom, uma vez que a gente tem os índices de mérito definido para o projeto, a gente pode escolher os materiais a partir de um banco de dados, a partir de uma tabela, a partir de um diagrama, enfim, basta encontrar os valores de densidade e de tensão de falha dos materiais e utilizá-los utilizar esses valores e fazer o cálculo do índice de mérito. Existem diagramas, são chamados mapas de propriedades ou diagramas de propriedades, que eles trazem as propriedades que são usadas no índice de mérito, que a gente vai ter uma visão espacial aqui dos materiais, das famílias de materiais, e a gente vai poder escolher a partir desse diagrama ou a partir desta visão espacial. Ele vai trazer aí uma forma mais rápida, mais visual de escolher os materiais pensando no índice de mérito. Então, essa tensão de falha aqui é limite de escoamento para material dúctil, limite de ruptura para material frágil, como cerâmicas e vidros. Pode ser a tensão de cisalhamento para elastômeros ou a tensão de falha para compósitos. A tensão de falha para compósito pode ser tanto a ruptura da fibra, quanto o descolamento da matriz com a fibra, quanto o escoamento da matriz. Então, depende da composição do compósito e de qual tipo de matriz que ele tem, mas são as tensões onde o material vai apresentar ou uma deformação plástica ou uma ruptura da sua estrutura. Bom, esse diagrama traz a tensão no eixo e a densidade no outro. Ele é um diagrama em escala log, vocês podem perceber aqui que os dois eixos estão em escala log, e ele traz os índices de mérito para essas duas propriedades. Então, vocês podem observar aqui nesse diagrama que ele tem a tensão de falha por densidade, que é essa linha, esse valor aqui, essa inclinação. Isso representa nesse gráfico de escala log a inclinação igual a 1. Então aqui a gente tem uma relação direta das duas propriedades dos materiais. Se vocês fizerem uma comparação com um gráfico padrão XY, escala normal, né, escala linear, e você tem uma reta, a inclinação dessa reta aqui é justamente a proporção entre o x e o y. Uma reta de inclinação igual a 1, a gente sabe que para cada 1 de x, 1 de y, 2 de x, 2 de y. Então, essa inclinação dessa reta vai dar exatamente a proporção entre as duas propriedades. No caso, no exemplo que a gente encontrou aqui, a gente encontrou primeiro nos exemplos que eu mostrei para vocês, a gente encontrou em alguns casos que o índice de mérito era a própria densidade. Então, basta olhar o eixo da densidade. Quanto menor for a densidade, melhor vai ser o produto. Então, aqui a gente pode olhar diretamente no gráfico e escolher os materiais com menor densidade para poder encontrar o melhor candidato, o melhor material para aquele produto. Mas, só lembrando que nesse caso, a gente tinha uma tensão de falha mínima necessária para o produto funcionar sem deformação plástica, porque as dimensões eram fixas. Então, por exemplo, vamos supor que o valor de tensão de falha foi igual a 10. A gente vai fazer uma marca aqui no diagrama. Esses materiais aqui para baixo, eles estão fora da escolha, porque eles não atendem à equação do projeto. Dos materiais que se passaram na equação do projeto, a gente vai escolher os materiais de menor densidade para que possam ser os melhores candidatos. No outro exemplo, que a gente tinha o objetivo de reduzir o raio, não importava a densidade, não importava a massa, era só uma questão de escolher materiais com limite de escoamento mais alto. Então, a gente pega aqui na parte superior do diagrama os materiais com limite de escoamento mais alto. E o projeto, onde o raio era livre e com o objetivo de reduzir a massa, a gente encontrou um índice de mérito de tensão de falha por densidade, que é justamente a inclinação dessa reta. Esse diagrama aqui, ele traz os metais num conjunto aqui marcado de vermelho. Então, todos os materiais metálicos estão dentro desse conjunto.
Cada tipo de liga está dentro de uma bolha. Então, aqui a gente tem as ligas de zinco, aqui as ligas de chumbo, aqui as ligas de tungstênio, aqui os aços. Então, todos os aços estão dentro dessa bolhazinha comprida. Aqui as ligas de alumínio e assim por diante. Os materiais cerâmicos estão no conjunto marcado de amarelo. Os compósitos estão marcados de roxo. Polímeros e elastômeros de azul claro e azul escuro. Materiais naturais como madeira, cortiça, materiais naturais não cerâmicos, né, porque aqui tem rochas nos materiais cerâmicos, eles estão marcados de verde escuro, e espumas rígidas, poliméricas ou espumas flexíveis estão marcadas de verde claro. É uma forma que esse diagrama, né, dessa referência bibliográfica que eu peguei, ela traz por cor para facilitar a visualização deles. Bom, os exemplos onde a índice de mérito é a própria tensão de falha ou a densidade é fácil encontrar no diagrama, que basta achar a proporção, se é maior, se é menor, ou as linhas de corte, e é fácil de usar. Quando a gente tem o índice de mérito com a combinação dos dois, nós vamos usar essa linha inclinada que eu mostrei para vocês, né? Com a massa proporcional à densidade e a tensão de falha. Lembrando que isso aqui foi encontrado com raio livre, com o objetivo de reduzir massa, e todos eles passando na equação do projeto. Então a gente vai trabalhar com esse índice de mérito e todos os materiais que estão em cima dessa mesma linha, eles vão ter uma performance similar. Então eu posicionei ele aqui num valor qualquer do diagrama, só para mostrar para vocês. Se a gente pegar essa espuma polimérica aqui, que eu estou marcando com o mouse, ela tem uma tensão de falha de 1 e uma densidade de 10, 20, 30, 40, uma densidade aqui de 50. A escala de densidade está em quilo por metro cúbico. Então, cúbico seria 1 por centímetro cúbico. Só uma forma facinha aqui de converter, né, a densidade de 1 aqui para os polímeros. A gente tem 1.000 quilos por metro cúbico. Esse material aqui de espuma, que tem tensão de falha de 1 e densidade de 50, a massa desse material vai ser força, que é constante, já com fator de segurança, o L, que é constante, a densidade, que é 50, e a tensão de falha, que é 1. Então, a massa vai ser igual a uma constante, 50 dividido por 1. Se eu pegar um outro material mais aqui em cima, pegar essa liga de zinco aqui, ó, onde eu estou marcando, que tem uma tensão de falha de 100 e uma densidade de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, se eu pegar esse material aqui, que a massa dele vai ser constante, força constante, L constante, 5.000 de densidade dividido por 100 de tensão de falha. Então, 5.000 dividido por 100 dá o mesmo valor de 50 dividido por 1. Se a gente cortar aqui, vai dar 50 por 1. Então, essa espuma polimérica que vai ter o raio dimensionado para a tensão de falha dela. Essa liga de zinco que vai ter o raio dimensionado para a tensão de falha, esses dois materiais vão ter a mesma massa. Então, se a gente mantém a inclinação do índice de mérito, que é a inclinação igual a 1, nesse exemplo aqui, porque esse foi o índice de mérito que a gente encontrou. Todos os materiais em cima dessa mesma linha, eles vão dar a mesma massa. Se eu pegar essa liga de alumínio aqui, ó, vai dar a mesma massa dessa liga de zinco. Se eu pegar esse aço embaixo, se eu pegar esse níquel, se eu pegar esse tungstênio aqui, carbeto de tungstênio, engraçado que ele traz carbeto de tungstênio dentro dos metais, né? Esse polietileno aqui, deixa eu ver quem que é esse carinha aqui, não dá para ver não. Então, todos os materiais em cima da mesma linha têm a mesma performance, significa que a massa final do produto é igual. Agora, se a gente pegar acima dessa linha, por exemplo, se eu projetar essa linha para valores mais altos aqui no diagrama, se eu levantar essa linha mantendo a inclinação para uma posição igual a essa aqui, nós vamos ter materiais com tensão de falha igual a 100, nós podemos pegar aqui esse, e densidade igual a 1.000. Então, esse material aqui, ele vai ter a massa sendo uma constante, densidade igual a 1.000, tensão de falha igual a 100. Então, aqui a massa já muda. Vai ser 1.000 por 100,
Se a gente cortar aqui, vai ser 10 por 1, vai ser igual a 10, então a massa vai ser constante, constante vezes 10. O outro material era 50, era 50 por 1, então vai dar uma massa bem menor. Seria essa espuma aqui seria constante, constante, 50 por 1, então seria uma constante vezes 50. Agora, esse material aqui em cima é uma constante vezes 10. Significa que a massa dele vai ser bem menor do que a massa dos materiais que estão nessa linha aqui abaixo. Quanto mais alta for a linha, quanto mais alta essa linha inclinada estiver no diagrama, mais leve o produto final vai ser. Quanto mais baixo no diagrama, mais pesado o produto final vai ser. Então a gente usa essa linha de referência de índice de mérito no diagrama, mantém a inclinação, vocês podem trabalhar aqui no diagrama livremente para encontrar os melhores materiais ou a partir de um ponto de referência. Se a gente quisesse pegar aqui, por exemplo, os 10 melhores materiais, a gente teria que subir essa linha aqui até chegar numa posição aqui mais alta, onde eu teria poucos candidatos acima dessa linha. Aqui a gente tem polímero reforçado com fibra de carbono, algumas ligas de alumínio, essas mais da extremidade, carbeto de silício, nitreto de silício, óxido de alumínio, ligas de titânio, uma pontinha aqui de aços de alta resistência. E então a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente encontrou 7 candidatos que seriam os 7 melhores materiais para que possa ser usado como escolha nesse produto. Se eu precisar de mais candidatos, a gente diminui um pouquinho a referência, pega mais candidatos. Algumas vezes a gente tem uma referência a partir de um ponto específico. A gente tem um material que é o material usado no projeto e a gente quer mudar para um outro material. Por exemplo, se eu pegar essa linha que está marcada aqui no diagrama, se eu pegar aqui, vamos supor que atualmente o produto é feito de alumínio, desse alumínio marcado nesse ponto aqui do diagrama. Se eu mudar para essa liga de zinco aqui, não vai mexer na massa. A massa vai ser a mesma. O que vai mudar é que à direita do diagrama, o raio está diminuindo, porque eu estou escolhendo materiais com tensão de falha maior. Eu vou diminuir o raio, mas em compensação eu também estou aumentando a densidade. Então eu estou diminuindo o raio, aumentando a densidade, a massa final é a mesma. À esquerda do diagrama, em cima da linha, a massa é a mesma, o raio aumenta para compensar a redução da tensão de falha, porém a densidade também está diminuindo, de forma que a massa vai ser sempre a mesma. Então, quando eu tenho um ponto de partida, a gente pode escolher materiais melhores ou materiais iguais para esse produto, só simplesmente olhando aqui pelo índice de mérito, por um diagrama de propriedades. Nessa posição que eu marquei aqui, os materiais para baixo vão ter massa pior, então nesse caso aqui a gente nem considera esses materiais que estão abaixo, a gente vai considerar os materiais que são iguais ou melhores. Essa região a gente vai chamar de região de pesquisa, região de interesse, e essa região aqui a gente descarta porque está fora do objetivo do projeto. Bom, vamos supor aqui que a gente pegou então a poliamida. A poliamida está aqui, ela é esse materialzinho que está aqui, essa bolhazinha que está aqui. Se a gente pegar a poliamida como material a ser escolhido, a gente pode escolher agora um material. Diagramas aqui são diagramas didáticos, né? Então ele traz aqui as grandes famílias dos materiais, mas ele não traz os materiais específicos. Uma vez que a gente tem a família escolhida e tem ali a possibilidade de escolher o material específico, existem softwares e bancos de dados que têm mais informações a respeito desses materiais. Esse aqui é um desses softwares, né? É o CES. Eu fiz aqui um teste para vocês isolando poliamida. Então aqui, cada pontinho desse aqui do diagrama é um tipo de poliamida diferente. Os outros materiais estão em cinza aqui, eles não estão sendo mostrados. Mas aqui a gente tem, por exemplo, essa poliamida transparente, semiaromática, essa poliamida 612 com 30% de fibra de carbono, essa poliamida 66 com 40%, 45% de carga mineral. Aqui tem uma poliarilamida, que também é chamada de PPA, e assim por diante. Então, se a gente estivesse trabalhando num projeto real, tivesse encontrado a poliamida como um candidato, aqui a gente poderia fazer o mesmo mérito para escolher a poliamida que vai me dar a menor massa
E aí a gente poderia escolher, então, aqui os mais extremos, 30% de fibra de carbono, um bom candidato para massa. Ou uma poliamida transparente, uma poliamida 6,3 transparente, amorfa, que também vai me dar uma boa relação em massa. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas outras formas de usar esses diagramas, né? A gente pode, a partir de um material de referência, encontrar como que os processos de fabricação modificam as propriedades. Então, aqui tem um módulo em função da tenacidade da fratura. A tenacidade da fratura é bastante utilizado para verificar uma medida indireta de resistência ao impacto ou de resistência à propagação de trincas, né, no material. Se a gente utiliza elastômeros para modificar a resistência ao impacto, a tenacidade da fratura sobe, só que o módulo cai. Então, a gente pode verificar aqui uma redução do módulo em elastômero como resistência ao impacto. Usando carga mineral, a tenacidade da fratura cai pouco, mas o módulo aumenta bastante. Usando aqui fibras longas, né, o módulo aumenta bastante e a resistência também ao impacto sobe. Então, a gente, além de escolher uma família, além de escolher um material específico, a gente pode verificar como que pequenas variações no processo de fabricação podem influenciar nas propriedades. Aqui mostrando uma liga de cobre em função da resistividade elétrica e a tensão de escoamento. Por exemplo, um projeto onde um material para condução elétrica está sendo levado em consideração, só que eu preciso aumentar a resistência mecânica dessa liga de cobre, desse cobre puro, né? Então a gente consegue aumentar a resistência através de trabalhar frio, sem mexer na resistividade elétrica. Através de precipitação, através de solução sólida, a gente aumenta a propriedade mecânica, só que a resistividade elétrica também muda, o que pode ser ruim para o projeto, né? Ele teria que ser dimensionado para essa nova característica. Aqui uma liga de alumínio, também com trabalho a frio, sem mexer na condutividade térmica, aumentando somente o limite de escoamento, mas por precipitação ou por solução sólida, esses valores de condutividade térmica podem diminuir um pouco. Bom, vou deixar esses exercícios para vocês fazerem, são exercícios só para treinar a leitura e a interpretação do diagrama. Então, a gente pega aqui uma barra de 1 metro, feita de zinco. Então, nós vamos encontrar aqui o ponto específico do zinco, com a tensão de falha de 200 e com a densidade de 6.000 quilos por metro cúbico. Então, é esse zinco aqui especificamente, a bolha grandona das ligas de zinco. Ele tem uma carga em tração de 9.000 newtons, e então nós vamos usar a leitura do diagrama para fazer algumas sugestões, né? Então, vou deixar aqui para vocês três sugestões para treinar a leitura do diagrama. A primeira é encontrar 3 materiais que na mesma geometria seria sem mexer no raio, sem mexer nas dimensões, 3 materiais que são mais resistentes, escolher os materiais no diagrama mais resistentes que o zinco, calcular a massa final e o raio final desses candidatos. Depois, 3 materiais com a mesma performance significa materiais com a mesma massa. Eu já deixei traçado aqui a linha de índice de mérito. Em cima dessa linha, eles vão ter a mesma massa. Então, aqui a gente está supondo que esse índice de mérito aqui seria o caso de um raio livre, como foi os exemplos. Então, mesma performance em cima, mesma massa final, porém, com maior espessura e forma. E tentar fazer nada com o projeto, a equação da performance vai ser a livre, porém agora o projeto, a equação do projeto vai ser limitada na rigidez, significa que a deformação elástica ela é controlada, ela tem um valor específico de deformação elástica. Então, tem que calcular o índice de mérito e eu vou deixar a equação do projeto vai
da lei, o autor desse livro, a flexão ela é usada muito, a questão permitida, a flexão ela é em milímetros, é um valor numérico em milímetros, e a deformação elástica é adimensional, como a gente já sabe na tração. Então aqui vocês vão usar a deformação elástica. A diferença é um valor constante, porque então ele tem uma deformação controlada, não pode ser qualquer valor. Então, a lei de Hooke, a gente vai trabalhar aqui, a tensão é força por área, a área é πr ao quadrado, como o raio é variável, a gente vai escrever a equação do projeto. O raio vai ser função de uma força constante, já com seu coeficiente de segurança, tensão, a deformação elástica constante, o valor fixo, máximo fixo, π fixo e módulo. Então, o raio vai ser dimensionado em função do módulo. Quanto maior for o módulo do material, menor vai ser o raio. E quanto menor o módulo, maior vai ser o raio. Qualquer material serve, desde que o raio seja corretamente dimensionado. Equação da massa, a gente tem aqui volume e densidade, então a gente tem a massa proporcional ao raio. O raio é em função do módulo, nós vamos carregar isso aqui. Então eu tenho a equação final da massa em função da força, que é fixa, a deformação elástica, que é densidade módulo. Quanto menor for essa razão, menor é a massa final do produto. De novo, a gente vai usar essas propriedades do material como índice de mérito, basta inverter para ter a definição de quanto maior, melhor. O índice de mérito para esse caso é módulo por densidade. E aí a gente tem o diagrama de módulo num eixo, densidade no outro. As linhas de guia estão aqui, a gente tem. Basta a linha inclinada, nesse diagrama aqui ele já tem as linhas com inclinação 1 plotadas, então a gente tem aqui essa linha, todas elas com inclinação igual a 1. A gente pode escolher os materiais da mesma forma. Se eu quiser escolher os melhores materiais de todos, eu vou traçar uma linha bem aqui no alto, eu vou ter aqui polímero reforçado com fibra de carbono, nitrete de silício, acabei assim por diante. São onde a deformação é limitada e a massa é um requisito de performance. Deixo 3 exercícios aqui para vocês fazerem, a mesma coisa do outro, só mesmo leitura e interpretação do diagrama, encontrar materiais superiores a 50 gigapascal de módulo, material maior que 50 e densidade menor do que 3, e material com mesma performance do zinco, com menor espessura. Pensando nesse índice de mérito, pensando nessa linha inclinada, passa ela aqui sobre o zinco, ó, tá aqui a linha. Eu fiz errado, né? Não passou sobre o zinco, vocês vão usar uma régua. Ela vai passar aqui sobre as ligas de zinco. Vocês vão encontrar materiais com menor espessura que o zinco e mesma performance que o zinco. Só para treinar também a leitura e interpretação do diagrama. Tá aqui a linha retinha, bonitinha. Indústria da mobilidade, avião, carro, trator, ônibus, enfim, coisas móveis movidas a combustível, movidas a tração humana, tração animal, o que seja, é desejável performance em massa, porque para deslocar esses materiais a gente precisa gastar energia. Então aqui eu trouxe exemplo para vocês de situações de projetos onde o produto final tem que ser e resistente, ou leve e rígido, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem diversas situações aqui numa aeronave que ele é primordialmente rígido ou primordialmente resistente. Se a gente pensar aqui no trem de pouso, ele pode se dar ao luxo de ter uma deformação elástica sem controle, porque no momento do pouso ele tem que resistir à pancada, tem que resistir ao impacto do pouso sem transferir um dano para a estrutura. Então a deformação elástica aqui ela pode ser um pouquinho aceitável.
Não pode ser demais, senão o peito do avião aqui encosta no chão, né? Não é o caso, mas não é um exemplo onde que o material tem que ser essencialmente muito rígido. Já as asas do avião tem que ser muito rígido, senão vai dobrar demais, a asa vai ficar para cima aqui e vai perder eficiência no voo, né? Então são exemplos de situações leves e rígidas ou leves e resistentes. Já a indústria da construção civil, que é tudo no chão, a massa final não é importante. A massa final pode ser maior, pode ser menor, não tem problema. O importante nesses projetos é o preço. Então é muito comum projetos na área civil com baixo custo, não com baixo peso, né? Tá tudo no chão. Agora, a gente pensar uma ponte suspensa, aí não, a ponte suspensa aí o peso final pode ser interessante, mas primordialmente tudo feito no chão, então a gente não tem problema com o peso, mas sim com o custo. Então a gente tem vigas e colunas resistentes e rígidas com performance em preço, performance em custo. Alguns exemplos diversos de diagramas de propriedade usados em alguns projetos, né? Aqui um exemplo de um projeto para armazenamento de energia, por exemplo, molas para armazenar energia. Nós vamos usar, no caso, molas que sejam leves e com alta capacidade de armazenar energia, o módulo específico, que é o módulo pela densidade, em função da resistência específica. E aí os índices de mérito são a combinação dessas duas propriedades. Na verdade, 4 aqui, né? 3 propriedades. Sistemas onde a redução de tamanho é importante. Então, a gente tem módulo e tensão de falha. Materiais muito rígidos podem ser muito pequenos para aguentar a tensão. Materiais muito resistentes podem ser reduzidos para resistir à tensão, porque eles têm uma resistência grande. Vaso de pressão, por exemplo, tubos pressurizados, cilindros que armazenam gases pressurizados, tenacidade à fratura para evitar a propagação de trinca em função da tensão de falha para suportar altas cargas, altas tensões. Módulo para suportar, para manter a estrutura do material com baixo deformação elástica e tenacidade à fratura para evitar a propagação de trincas, evitar o colapso da estrutura. Então, são 2 exemplos de projetos para vaso de pressão. Sistemas de isoladores ou trocadores de calor. Então, a gente tem a expansão térmica em função da condutividade térmica. Ferramentas de precisão, como paquímetros, micrômetros, eles têm que ter uma expansão térmica muito baixa, porque esses materiais não podem oscilar o tamanho, porque são instrumentos de medida de precisão. Então, aqui a gente tem essas propriedades plotadas com seus respectivos índices de mérito. No caso, o índice de mérito aqui é a condutividade térmica dividida pela expansão térmica. Bom, essa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente tira dúvidas aí na próxima aula. Obrigado por hoje. Vejo vocês em breve.